Bom, o que cada um desses componentes que devem ser contemplados num projeto de pesquisa geralmente tem? Ele geralmente tem uma apresentação. E qual é a imagem que eu estou associando da apresentação? É essa lâmpada que brilha como se fosse uma ideia, é o momento do eureka, certo? Então, o que é a apresentação? É apresentar a ideia que você está propondo para ser o seu norte de pesquisa. O que você tem que fazer, então? Introduzir a proposta de pesquisa, explicar as suas motivações pessoais, mas também já localizar as motivações que possam vir a contribuir para a área. É quando você localiza o objeto e o problema de pesquisa e explica a relação da proposta com a linha de pesquisa e área. A justificativa seria já um outro momento, é outra sessão. E qual é a imagem que eu estou associando? É um ponto de interrogação. O que é esse ponto de interrogação? A justificativa é esse momento em que você tem que argumentar e mostrar o porquê que essa pesquisa precisa ser desenvolvida. Portanto, você vai aprofundar essas questões de motivação, sobretudo do ponto de vista da contribuição científica, artística e social. Você tem que explicar os motivos da necessidade da pesquisa e a projeção das contribuições para o campo científico e sociedade. É importante mensurar se a sua pesquisa contribui como ampliação do conhecimento, como aprofundamento ou como preenchimento de lacunas, porque você estaria trabalhando com algo que tem carências. Na sequência, você tem que começar a pensar os seus objetivos. O que eu quero fazer com essa pesquisa? Os objetivos, então, eu peço para que vocês associem com essa imagem, que é o quê? Um alvo com a flecha bem certinha no meio, ou seja, você acertou no alvo principal, né? Esse alvo principal é o seu objetivo geral, é aquilo que você de fato quer conquistar com aquela pesquisa. Os objetivos específicos, eles são objetivos que te levam a conquistar esse objetivo geral, ou seja, ele vai ser etapas, formas de alcançar esse objetivo. Você precisa pensar dessa forma, quais são as partes que eu preciso chegar como meta para que então eu consiga solucionar o meu problema e dar conta do meu objeto de estudo. O componente metodologia, eu peço para vocês associarem com essa imagem. Veja, o que é essa imagem? É um caminho. É basicamente isso que a metodologia é. Ela é um caminho. Só que esse caminho é uma estrada específica e é a estrada que eu vou escolher, né? Nesse caso, é uma estrada com asfalto, mas é uma estrada é aberta ao sol, né? Se eu fosse caminhar por esse lugar, eu vou precisar de algumas coisas, eu vou precisar de alguns instrumentos para poder fazer uma boa caminhada. Esses serão os instrumentos de pesquisa. Para caminhar nesse asfalto, nesse sol, nessa estrada, eu vou precisar minimamente de um bom tênis, passar um protetor solar e levar um pouquinho d'água comigo, não é? Pois, veja bem, cada caminhada, cada estrada vai pedir certos instrumentos e é essa a ideia de metodologia. Nós vamos ter nos encontros presenciais discussões e estudos direcionados para a diversidade das metodologias que são usuais no campo da pesquisa em artes visuais. Então, espera um pouquinho, porque logo mais a gente vai se encontrar e aí a gente vai discutir um pouco quais são as estradas possíveis. Mas, em síntese, a metodologia é o processo de investigação adotado, as etapas, o material e o método de investigação.
explicado em relação ao objeto e o problema. É importante justificar e explicar por que aquele método de pesquisa é o mais adequado para o que você deseja fazer. O que é a fundamentação teórica? A fundamentação teórica é um dos itens mais importantes. É onde você vai estabelecer a discussão, apresentar os principais autores, conceitos, abordagens teóricas que beneficiarão a investigação proposta. A imagem que eu gostaria de associar é essa aqui. E o que ela é? Ela é a base, ela é ali a estrutura do alicerce para a construção de uma casa. A casa é o quê? A casa é justamente o seu TCC ou a sua dissertação, o seu trabalho no mestrado. E para que isso se sustente, você precisa ter uma sólida base. E essa base é esse conjunto teórico que você precisa ter segurança e propriedade, certo? Gosto também de explicar da seguinte forma: se você não tiver uma boa estrutura, quando o lobo mau chegar e assoprar, o que vai acontecer? O que a história dos 3 porquinhos nos diz? Quando o lobo chegou e assoprou, a casa caiu, certo? Então veja, se essa estrutura não tiver boa, a sua casa vai cair. E sabe quem é o lobo mau? Vai ser a banca, certo? Pode ser a banca tanto no momento da defesa quanto da qualificação e, inclusive, no caso de quem vai passar por um processo de seleção para mestrado, que tem a etapa de entrevista, é o momento em que a banca vai questionar essa fundamentação teórica. Então, você precisa estar seguro da discussão, dos conceitos, tratá-los muito bem e eles estarem afinados de maneira que sejam lógicos e que componham um corpo sólido para essa base. Por fim, o cronograma de trabalho, que são as etapas e a organização da pesquisa. Aqui coloco a imagem de um calendário. Basicamente, é você pensar quais são as etapas da pesquisa em relação ao que eu tenho que fazer, né? Só que observe, essa organização ela é muito importante em relação ao quesito de execução da pesquisa. Você que tem que ter uma pesquisa que ela de fato considere a natureza do nível de formação que você estiver na sua vida e que também ela tenha uma relação possível dentro do tempo. Veja, um TCC são 2 semestres. Então, são 2 semestres. Você precisa ter um calendário e um tipo de pesquisa executável em 2 semestres. Já um mestrado são 4 anos, 24 meses, 4 semestres. Contudo, quem vai entrar no mestrado tem que lembrar que, geralmente, no primeiro ano, você tem créditos de disciplinas e outras coisas para desenvolver. Então, essas atividades, além da pesquisa, devem igualmente estar previstas e organizadas de maneira executável no seu calendário.